Hola, hola, bienvenidos, bienvenides, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a la segunda etapa de esta conferencia, en la cual ahora vendríamos a la etapa de capacitación. Entonces ahora le vamos a dar el espacio para la primer clase de esta conferencia que va a estar a cargo de Rita, que es directora del Museo Bayubá. Vamos a estar hablando en el primer taller de conservación y limpieza de libros. Así que Rita, este es tu espacio. Muchísimas gracias. Sí. Bueno, buenas tardes. Gracias por sus presencias. Gracias la presencia de todas las personas que están en la organización. Voy a hacer unas pequenas, bueno, em português. Vou fazer a apresentação de algumas técnicas de higienização em suporte, higienização e pequenos reparos em livros e papéis e higienização de fotografias, ok? Vou começar falando sobre o local de guarda. Os acervos em suporte papel, sobretudo, devem ser abrigados em local protegido da luz. E as estantes devem ser de aço ou armários, não se usa móveis de madeira, para evitar contaminação de insetos, traças, etc. Elas devem ser dispostas perpendicularmente às janelas e usar películas de proteção contra raios ultravioleta e também, se possível, usar quebra-luz, que é aquela cortina que impede a entrada da luminosidade do sol. Idealmente, o uso do ar-condicionado é importante porque controla a umidade e a temperatura. No entanto, isso gera um custo muito elevado e a maioria de nós não consegue suportar. Então, alguns cuidados ajudam a evitar os problemas decorrentes do clima tropical. Sobre o equipamento de proteção individual para a higienização do piso. Se usa avental, luvas e sapatos emborrachados. E para a higienização dos livros e demais itens em suporte, papel, um avental, óculos de proteção, luvas, touca e protetor para os pés, se for preciso. Para a higienização dos pisos e das prateleiras, se usa um balde e um pano limpo e macio, vassoura ou rodo com uma solução de água lisoforme, na proporção indicada pelo fabricante. Não se deve varrer para que não se faça a elevação das partículas de poeira, ou por aspirador de pó e depois a solução de lisoforme, porque ela é germicida, fungicida e bactericida. Para higienização dos livros, pano limpo e macio, algodão, malha, flanela ou microfibra, e trincha, borracha branca, que é uma borracha de vinil, acetona e algodão, e um palito de bambu, uma haste de bambu, para firmar o algodão. Também se usa lixa, 120 para os cortes. Para reparos no suporte, papel, usamos papel japonês ou papel arroz. Usa-se aqui no Brasil ambos os nomes, com as gramaturas de 6, 9 ou 12. E cola neutra reversível. Ela é disponibilizada nas lojas especializadas já pronta ou em pó para diluição com água destilada. A periodicidade da higienização para o piso é diária, para as estantes semanal, para os livros semanal ou de 15 em 15 dias, que é aquela feita com aspirador de pó, ou manual, que é feita com pano seco, e apenas a capa e os cortes do livro. Nesse processo, também se deve abrir os volumes e virar as páginas para que elas sejam areadas, para que entre ar nas páginas. A higienização mais profunda, página por página, deve ser feita mais ou menos bimensal, ou seja, a cada 2 meses. E aí ela é feita livro por livro,
folha por folha, capa, os cortes e com a trincha. Aqui as imagens de alguns itens dos materiais utilizados. A borracha, 3 tipos de trincha, a luva de algodão, a água destilada, a luva preta, que é aquela que se usa na gastronomia, porque ela oferece uma sensibilidade maior ao tato, o pano de microfibra, a máscara, a máscara cirúrgica normal e mais aqui abaixo a máscara com controle de partículas menores, que é a da 3M. Aqui o detalhe da luva de algodão. A luva de algodão é importante porque ela absorve o suor. E aqui o algodão, a cola, que é de metilcelulose. Por quê? Porque além de neutra, ela é reversível. E quando fazemos intervenções, nós precisamos garantir que tudo que nós usamos permite a reversibilidade. Ou seja, no futuro, se for necessária uma nova intervenção, é possível reverter aquela anteriormente realizada e fazer uma nova. Aqui a máscara, com controle de partículas menores. E agora vamos falar sobre a triagem do acervo, né? Quando daquela higienização semanal, é preciso que se inspecione o acervo para ver aqueles itens, né, que estão a demandar um tratamento mais aprofundado. O ambiente onde será feita essa higienização mais aprofundada deve ser separado e deve-se separar uma mesa para fazer esse trabalho de higienização, caso não se tenha a mesa de higienização profissional. Os livros a serem limpos devem ficar numa mesa ou num carro de apoio, de modo que a mesa de trabalho fique preferencialmente apenas os livros ou itens que estão sendo higienizados, para que não haja a contaminação cruzada, ou seja, se eu deixo o material que eu já higienizei na mesa, aquele processo que eu estou higienizando, aqueles itens que eu estou higienizando, eu posso, sem querer, levar as partículas e as sujidades para os itens que eu já higienizei. O processo preliminar é de retirada de todo e qualquer material estranho, sejam materiais metálicos ou materiais que se costuma guardar dentro dos livros, papéis, anotações, cartões de visita, até folhas de árvores, pétalas de flores, todo o material que porventura esteja dentro dos livros devem ser retirados. Esse material deve ser retirado, colocado num envelope feito com papel neutro e feita anotação a que livro ele pertence, para que não se perca a história do livro. O livro tem a sua memória e todos os demais itens de arquivo também, de acervo, né? A higienização, como eu falei, com a trincha e as capas, os cortes e o miolo, nós vamos ver em detalhe no vídeo. E aqueles livros que têm a capa com uma película plástica, pode-se proceder à higienização com acetona, esse material que se usa para tirar o esmalte das unhas. Usa-se um algodão apenas úmido para tirar as sujidades e também retira as marcas de cola e de fita adesiva. Vamos dar início ao tratamento de um livro bastante danificado. Esse livro foi manuseado da maneira incorreta e essa maneira incorreta fez com que toda a sua lombada ficasse dilacerada. Isso se deveu possivelmente em processo de abertura indevida do livro para confecção de cópias. Não se recomenda a abertura do livro total, justamente para prevenir esse tipo de dilaceramento. Para fazer cópias, nós colocamos um apoio na lateral e fazemos a digitalização através de aplicativo para celular. Sempre abertura em 90 graus, jamais abertura
de 180. Então, botamos apoio de um lado e apoio do outro para então fazer as imagens. Em livros com capa com proteção fílmica, com película plástica, como é o caso desse aqui, nós higienizamos com um pouco de algodão embebido, umedecido muito pouco em acetona. Aqui nós já havíamos feito uma higienização preliminar. Vou mostrar a vocês o resultado do algodão. Então, esse é o estado do segundo algodão e esse é o estado do primeiro algodão. Vamos fazer um pouco mais aqui, porque o primeiro vídeo ficou sem som. Então, esse é o movimento com firmeza e delicadeza. Vamos retirando toda a sujidade que ficou acumulada no filme. Estamos usando um livro, veja, estamos usando propositalmente um livro bastante danificado devido ao seu manuseio incorreto, que é para ilustrar os danos que podem ser cometidos. Esse livro, então, vai precisar ir para a restauração, deve ser feita uma nova capa para ele vai ser reencadernado, mas será reencadernado com a sua capa original. Por isso que nós estamos realizando esse procedimento de higienização da capa, ok? Vejam, já a terceira limpeza, terceira vez que uso o algodão com acetona e ainda sai o algodão com sujidade. Agora vamos demonstrar o procedimento de higienização mecânica. Se o livro não pode ser aberto em 180 graus, como eu informei, a gente abre ele em 90 e apoia a lateral para que ele fique em 90 graus e fazemos a higienização mecânica sempre no sentido contrário ao nosso corpo, página por página, com bastante cuidado na lombada, porque ali se acumula muita sujidade. Isso é feito em todas as páginas do livro. Para a higienização dos cortes, cabeça, dorso e pé, nós podemos fazer com a borracha branca e também com a lixa. Para fazer com a borracha, apoiamos ele na extremidade da mesa com bastante cuidado, uma pressão firme, e passamos a borracha também com firmeza e leveza para não danificar o material e fazemos a higienização, todos os cortes, os 3 cortes, cabeça, dorso e pé. Não dando resultado, podemos usar a lixa 120. Podemos cortar a lixa em pedaço pequeno. Podemos ainda dobrar uma vez. E o mesmo procedimento. Apoiamos o livro na extremidade da mesa, fazemos o alinhamento, apoiamos, fazemos uma pressão firme e do dorso para fora, nunca para dentro do dorso. Fazemos a higienização com a lixa. Sempre tomando cuidado para graduar a pressão de ambas as mãos e conferindo se a posição de manuseio está adequada. Depois, passamos a trincha para tirar as sujidades para que elas não caiam para dentro. E aqui. Veja a diferença de uma para que sofreu a intervenção da higienização. Para a limpeza das folhas que estejam com manchas amarelas,
nós podemos ralar um pouco da borracha branca num ralador e colocar esse material, fazer um saquinho de papel. O saco é de pano, ok? O pó de borracha é acondicionado num tecido poroso para que se faça a boneca para fazer a higienização. Aqui eu falei saco de papel, está errado, é saco de pano. Para a limpeza das folhas que estejam com manchas amarelas, nós podemos ralar um pouco da borracha branca num ralador e colocar esse material, fazer um saquinho de papel para esse material e então passar no livro. Esse é o processo. Eu vou interromper o vídeo e volto com ele já ralado. Pronto. Apoiei o livro no ângulo de 90 graus e com o saquinho contendo pó de borracha, que eu fechei com um elástico para poder manusear melhor do que com barbante. A gente vai fazendo a higienização. Sempre com cuidado, veja. Aqui, de novo colocamos o apoio para proteger o lombo. Não apagamos nenhuma inscrição que esteja no livro, ainda que seja lápis, porque elas fazem parte da história do livro. Se tiver algum papel, alguma folha vegetal, alguma coisa dentro do livro, nós retiramos e guardamos no envelope feito em papel neutro, que é para garantir a preservação da história daquele livro. Esse é o processo. E temos ao fundo também usar a borracha. E temos ao fundo também o canto da coruja, aqui, porque a gravação foi feita ontem à noite. Então, vocês podem desfrutar também do canto da coruja no ambiente. Sempre com cuidado. E assim vamos, todas as páginas, para garantir a melhor higienização possível, porque não será feita uma higienização por banho de imersão, aí precisa de contratação de serviço especializado, de oficinas de higienização completa e geralmente em oficinas grandes de restauro que tem esse tipo de equipamento. Então, assim, vamos fazendo a higienização. Esse tipo de processo vai retirando bastante as manchas amarelas, ok? Vamos agora ensinar a fazer pequenos reparos. Estamos utilizando aqui a cola neutra de metilcelulose. É 1:20, então, uma quantidade de cola para 20 partes de água destilada. Vou fazer só um pouquinho como demonstração. Aqui eu vou fazer mais ou menos no olho, mas tenho clareza que é essa proporção, 1:20. Faz parte da... Vamos fazer a demonstração da retirada de grampos e pequeno reparo por meio da cola da capa. Eu tinha falado no outro vídeo, a cola pode ser feita, né? Compra-se o pó e dilui na proporção 20:1. Ou compra-se a cola pronta. É chegar numa casa de produtos especializados, né? De produtos próprios para restauração de papel, e pedir a cola neutra
para papel japonês. Tem as marcas, tem uma marca japonesa e o vendedor vai ter muito gosto em orientar. Geralmente eles têm. Então, retiramos o grampo, os grampos, aliás. Depois vamos colar ambas as partes da capa. Aqui estamos com as duas capas já montadas, a régua para nos servir de guia e um papel, um pano, um murinho embaixo para absorver a umidade da cola. Então, desculpe. Então, vamos fazer a colagem do papel japonês ou papel arroz. Vocês não estão vendo porque está em outra área da mesa. Me desculpem aqui. A logística aqui para montar o vídeo é meio precária. Estão vendo? Então, o papel já está com a cola. Nós vamos fazer a sobreposição. Se não tiver esse material de metal, podemos improvisar com alguma outra superfície que dê estrutura para fazer essa compressão, de modo a fixar o papel arroz na superfície. Deixamos aqui até secar, depois fazemos a finalização. Recordem que eu retirei os grampos, porque não pode haver grampo nem clips no material, no livro, na revista, porque com o tempo enferruja e danifica o material. É possível também fazer a restauração do topo da página, que está cortada, e também dos topos, das pontas das páginas, onde elas se unem para formar a capa. Isso não foi feito por conta do tempo, mas é possível fazer essa restauração de superfície também. Estamos vindo com o calor para abreviar a secagem. Perfeito? Agora podemos fazer a dobradura e a montagem. Está o miolo. Nós vamos simplesmente fazer a dobradura e acondicioná-lo numa caixa ou num envelope feito com papel neutro, para que consigamos dar maior proteção para esse material, perfeito? Então, tá aqui. Restauramos a capa, tiramos os grampos, tá vendo? E protegeremos ou fazemos uma jaqueta com poliéster. Na verdade, a capa não foi restaurada, ela sofreu um reparo. A restauração envolveria a restauração completa das partes de suporte de papel que foram perdidas, perfeito? Aqui vamos dar uma outra demonstração de pequenos concertos. Vejam, é um livro que tem muita área faltante. O correto seria desmontar e fazer uma recomposição de polpa, né, com polpa de papel, mas aqui podemos ilustrar um procedimento de pequenos concertos para livros que estejam mais danificados.
Lembrando que para este livro especificamente, no caso deste livro, o ideal seria que ele fosse desmontado e sua estrutura, né, recuperada, sendo reposta em polpa, né? Isso daí também envolve um procedimento técnico mais apurado, feito por especialista numa oficina, com equipamentos técnicos muito mais sofisticado, então não vou nem mencionar como ele é feito, mas nós podemos fazer alguns reparos para minimizar a perda da superfície do livro. Então, temos aqui estou usando as mãos sem luva para dar melhor sensibilidade, para garantir melhor sensibilidade. Mas poderia estar usando a luva, aquela luva preta de gastronomia que eu estava usando antes, porque ela nos proporciona maior sensibilidade. Nós não perdemos completamente o tato. Então, aqui na margem da mesa, que vocês não estão vendo, o papel foi adicionada a cola no papel e aqui eu trago ele já para adesão na superfície do livro, da página do livro. Então, perdão, eu me esqueci, foi um erro, 2 erros crassos que eu cometi aqui, mas que vale como ilustração. Errando também se ensina. Aqui eu recoloquei porque eu havia colocado o papel com o lado errado. Veja, isso tudo pode acontecer. Não estamos livres nem isentos de cometer erros. O meu erro também aqui foi que eu deveria ter protegido a página, a folha, com o murim para absorver a umidade. E aqui, então, a gente ajuda na secagem, na fixação do papel. E aqui também. Então, colocamos o restante do murim aqui. Fazemos ainda uma pressão. E podemos vir depois com o calor do ferro morno. Não é uma temperatura muito alta. Aqui ele está frio. É apenas para ilustrar. E fazemos a secagem. Perfeito? Veja. Podemos usar o tecido para ajudar no processo de abreviação da secagem. E assim, nós podemos realizar pequenas intervenções, que são econômicas, que nós mesmos podemos fazer sem necessitar levar para uma oficina profissional cujo serviço é muito caro. Então, podemos ainda deixar o livro com o murim para que siga o processo de secagem, porque, como eu falei aqui nessa demonstração, eu não usei o ferro quente, o ferro estava frio. Foi apenas para ilustrar. Perfeito?
Agora eu vou apresentar um vídeo do Arquivo Público de São Paulo, em parceria com a Unicamp, que informa algumas técnicas de higienização de fotografias. Ok, bom, é, este arquivo, ele está disponível no YouTube. É interessante porque ele orienta a que não se faça a higienização com a trincha direto nas fotografias. Há chama um pincel de ar. É uma almofadinha que se aperta e uma ponta redonda, fina, e essa ponta vai despejando ar sobre a fotografia para retirar qualquer grânulo de areia ou de poeira. Somente depois da aplicação desse pincel de ar, que na verdade não é um pincel, são jatos de ar, é que se deve fazer a higienização com a trincha, uma trincha bastante suave, e de luvas para evitar que a gordura das mãos vá para a parte da imagem, ok? Quem tiver mais interesse nesse tipo de conservação, de higienização, no YouTube tem bastante material. Tanto técnica de acondicionamento, higienização, limpeza e conservação, tanto de livros quanto de documentos e fotografias. Eu indico esse curso que se chama Cuidados Básicos de Conservação de Fotografias, da segunda sessão de los cuidados, ¿no? Por Fernando Osorio Alarcón, que es de la Secretaría de Cultura de Puebla, en el Gobierno de México. Este curso tiene 1 hora y 11 minutos y vocês pueden encontrarlo en el YouTube. Agradezco mucho la presencia, la atención de ustedes y me disculpen por